Hoje eu estou dando essa aula que eu chamo de 12.1. Então vamos dar 1h30 de aula hoje. E aí no sábado a gente se reencontra às 11 horas. Aí dá as outras 3 horas de aula, forma 4 horas e meia de aula dessa semana, certo? Bom, então, na aula passada nós tínhamos terminado com aquela ideia de computamos um gráfico de Feynman, uma contribuição especial de alguns loops, né, no espaço das configurações, fizemos a transformada de Fourier e vimos como é que tudo funcionava no espaço dos momentos. Então tiramos um certo número de conclusões sobre o comportamento, né, e a montagem de um gráfico qualquer, né, no espaço dos momentos. Então, como é que colocamos os propagadores, a questão das linhas internas, a questão dos vértices, a questão da conservação do momento, a questão das derivadas dos vértices. E aí ganhamos, né, o conceito de loop, né, vimos que um gráfico de Feynman ele pode ter linhas internas, onde correm os propagadores, e vértices, onde a gente expressa em cada um deles a conservação do momento. E aí ele tem uma relação topológica que diz que o número total de linhas internas, o número total de loops, né, de um gráfico de Feynman, é o número total de linhas internas, menos o número total de vértices, mais 1. E a coisa vinha desse V menos 1. Né? V menos 1 porque um vértice sobra sempre no final do gráfico para poder dar a conservação total, já que já chega o momento do processo. Então sempre sobra um vértice. Então nós usamos V menos 1 vértices para matar integrais que estão associadas às linhas internas. Então o número de integrais que sobram é o número de loops, aí menos V mais 1. Então, a gente já trabalhou com essa discussão. Nós demos alguns exemplos, né, de gráfico de Feynman no âmbito da teoria do modelo lambda φ3, φ6, φ4 e falamos da QED escalar. Para poder falar do vértice da gaivota, mostramos que por que a gente se concentrou na QED escalar, porque a QED escalar tem um vértice, tem um vértice com derivada, que é tipo vértice de Young-Mills. Então a gente fala, interessante isso aí porque pode dar um comportamento tipo de ultravioleta, tipo teoria de Young-Mills. Então a nossa ideia hoje é trabalhar um pouquinho mais a questão eu vou deixar para sábado a gente trabalhar um pouquinho mais as regras de Feynman mais precisas, colocando os fatores corretos, mas já sabemos mais ou menos propagador, qual é o significado, vértice. Hoje ainda a gente queria mexer um pouquinho mais com essa questão das integrais de loop, para a gente começar a fixar a ideia das divergências ultravioletas sobre o loop, né? Oi, uma pergunta que vale. A questão do gráfico, a linha interna, o I, tem uma fórmula para ela. O propagador? Propagador. Essa fórmula, a minha dúvida é assim, o que significa tirar, se eu tirasse classicamente, se eu tirasse quanticamente, e se eu tirasse da equação do movimento? Sei. Sei. Se todas as três têm a mesma fórmula, eu tenho uma física inteiramente com novos significados, quando eu uso a fórmula quântica, vamos dizer, quer dizer, o que eu tinha colocado para vocês, já tinha mais ou menos levantado essa pergunta da outra vez. O que a gente falou é o seguinte: a equação, deixa eu botar aqui, a equação de movimento, vamos chamar isso aqui de uma equação, vamos chamar isso aqui de equação de movimento clássico. Esse operador atuando no campo, me dá a fonte. Então, nós já sabemos, a partir disso aqui, nós tiramos a função de Green. Então, nós tiramos a função de Green, que nos dá o campo em função do operador que inverte a equação de movimento, né, iterado com a fonte, entendendo bem que isso aqui é nesse sentido, né? Φ de x é esse objeto aqui, O é menos 1, que eu chamo de G, a gente integra, né? Eu põe em N dimensões, eu integro em Y, tenho aqui a função de Green, de x menos y, que é, na verdade, esse operador, O é menos 1, atuando em J de y. Então, esse aqui é a função de Green. Classicamente, nós vimos que essa função de Green aqui pode ser ou retardada ou avançada. É a função de Green
Basicamente, a forma da função de green é a mesma. O que vai distinguir a avançada da retardada é aquela questão do I epsilon capa zero. Se nós, por outro lado, pegamos, então isso aqui seria classicamente, do ponto de vista da... Eu estou com uma equação de movimento. Isso, está com uma equação de movimento. Da equação de movimento você tira a função de Green. E aí a transformada de Fourier dessa função de Fourier, uma função de Green mesmo, é o propagador. Né? Então, esse objeto aqui, esse g de x menos y, né? Nós entendemos como sendo o inverso desse operador, escrito no espaço das configurações, atuando no delta de x menos y. É o inverso, isso que faz o papel da identidade, né, do espaço funcional. Então, isso aí é. E aí a gente sabe que quando a gente faz isso aqui, né, isso aqui dá para nós, né, a expressão, a transformada de Fourier da função de Green sai daqui, que é a função de Green no espaço dos momentos. Porém, então isso é a equação clássica. Quando nós pegamos o campo quântico, então agora para nós o campo φ, ele deixou de ser clássico, ele passou a ser um campo quântico. Esse campo quântico aqui está sujeito, então, às regras de computação canônica. E aí nós temos visto em aulas anteriores também, que o mesmo operador que me dá a equação de movimento do campo clássico, ele vai atuar nesse objeto aqui, que é o produto ordenado do tempo, né, do produto temporal ordenado de campos. Então, vamos ver assim, φ de x e de y. Então, isso aqui é o valor esperado VAR desse produto ordenado. E aí, a gente sabendo, lembrando que a gente sabia as relações de comutação entre o campo e seus momentos, nós víamos que isso aqui dava para nós I H cortado delta de x menos y. Então a gente começou a ver o seguinte, então que esse objeto aqui, que é então a função de Green no caso quântico, ele carrega, e esse cara aqui, quer dizer, esse objeto aqui, ele deve ser I vezes H cortado, o G clássico. Se esse aqui satisfaz essa equação, né? Quer dizer, se o O G de x menos y está dando para nós, né, o delta M, falando com N de funções de x menos y, então esse cara aqui, ele deve estar, ele dá o mesmo resultado, só que vezes IH cortado. Então a gente espera que esse objeto aqui, que nós interpretamos como sendo propagador quântico, ele seja IH cortado vezes o G clássico. Aqui eu estou sendo, correndo risco aqui, né? Estou sendo bem preciso. É o seguinte, o G clássico, a gente sabe, é o G avançado ou o G retardado. No caso quântico, nós não colocamos a prescrição de função de Green. A forma aqui é a mesma. Basicamente, isso aqui é o quê? Se for o caso de Klein-Bach, no campo escalar é 1 sobre D'Alembertiano mais M2. Delta, aqui na coordenada x, delta de x menos y. É isso que nós estamos chamando aqui do G clássico. É o que inverte o propagador, que inverte a equação de campo. Só que, no caso quântico, nós colocamos aqui aquela prescrição, mais I epsilon, que é a prescrição que dava aquela ordenação, que está ligada à ordenação temporal, que dava a interpretação causal do propagador. O campo cria um quanto no instante, destrói no instante sucessivo, aquela historinha aqui. Se esse tempo aqui for maior do que esse, então esse tempo é menor. Então eu crio uma partícula em y0, destruo em x0. Então, se x0 é maior do que y0, esse aqui é φ de x0 vezes φ de y0. Se o x0 é menor do que o y0, então eu coloco peso na frente. Então a partícula é criada em x0 e destruída em y0. Então essa prescrição de epsilon é que me dá a interpretação causal do propagador. Mas basicamente, então, para efeitos práticos do que você está falando, para tirar esse propagador que eu vou colocar nas linhas internas do meu gráfico de Feynman, que é o propagador do campo quântico, ele é IH cortado vezes
o transformada de Fourier, mutação do propagador clássico, K2 menos N2 mais I epsilon. Então, basicamente, esse cara aqui satisfaz a equação clássica. Mas a informação quântica está aqui, não porque eu coloquei em mão. A informação quântica, ela vem aqui como consequência do fato de que esse campo satisfaz a relação de comutação. Quando eu imponho um φ ponto a tempos iguais, né, de IH cortado delta, essa informação é usada aqui ao aplicar esses operadores aqui. A gente gera, uma certa hora, um comutador de φ com φ ponto que produz o IH cortado. Então, o IH cortado, ele vem naturalmente no propagador como consequência de eu ter quantizado o campo. O campo agora está na versão quântica. Então, tudo é muito... A forma é a mesma. Está tudo na mesma forma. A equação de campo que está lá é a mesma equação de campo que está cá. Só que a interpretação é muito diferente. Essa equação de campo aqui, ela é determinística. Ela, com condições de contorno, ela fixa o campo φ. Essa equação de campo aqui, ela não é uma equação de campo determinística. Ela é uma equação de campo que apenas estabelece a relação entre energia e momento dos quanta associados ao campo. Então, as equações são as mesmas, mas as interpretações são diferentes. É a mesma coisa o campo aqui. O campo aqui deixa de ser um campo determinístico, determinado pelas condições de contorno e pelas distribuições de fonte, mas passa a ser um campo operatorial que satisfaz a essas relações de comutação. Então, o propagador aparece. IH cortado, então o que a gente pode fazer, para efeitos práticos, o que a gente faz é isso. Pego a equação de movimento clássica, inverto o operador da equação de movimento clássico. Foi o que nós fizemos em vários casos. Inverte esse operador. Esse operador invertido, vou para o espaço dos momentos. Coloco o IH cortado e o I epsilon. Isso aqui vira o propagador quântico. O IH cortado, já sei por que ele vem, e o I epsilon eu coloco para dar a interpretação correta. Em termos prático, é isso que está acontecendo. Então a equação é a mesma, mas a leitura da equação é diferente. Eu tenho uma, no primeiro ele não faz. Você tem aí, é determinístico, depende das condições de contorno. Então, se eu botar diferentes condições de contorno, eu posso ter Gs diferentes. Claro. Agora, esse G eu não estou trazendo para ali, por K2 do certo. Quer dizer, aqui eu estou fazendo um G sem condição de contorno. Porque aqui você vai dizer, ali você está tirando o problema. Então, quando você coloca a condição de contorno, na verdade você já não está mais falando do campo livre. A condição de contorno é alguma coisa que você está, de uma certa maneira, fixando o teu campo por algum tipo de interação. Então, a condição de contorno, ela pode estar representando a interação do teu sistema. O campo, ele pode estar satisfazendo a equação de campo livre, mas a condição de contorno diz que o campo não é livre. Por exemplo, pega a equação de Laplace. Nabla 2, φ igual a zero. Vai estudar o problema eletromagnético dentro de uma caixa. Então, você coloca ali dentro, não tem cargas nenhuma na caixa. Nabla 2, φ igual a zero. Então, o campo é como se fosse livre. Mas aí você impõe condições de contorno sobre os campos na superfície. Então, dessa maneira você está colocando, você está confinando o campo. Se você está confinando o campo, isso é uma interação. Porque a minha pergunta geral, senhor José, é uma luta entre a equação, quer dizer, a equação, no caso, a equação diferencial, e a lagrangiana. Quer dizer, eu entendo quando o professor Einstein, que ele encontrou foi uma equação, ele encontrou uma lagrangiana. Então, quer dizer, o que o Marx encontrou foi uma equação. Então, de repente apareceu que você gosta de lagrangiana, e de repente aparece agora. Na cortada está sempre aparecendo, quando não está muito clara, você já joga o H cortada. Então, se eu sou um homem das equações, eu sou um homem que tem que respeitar a condição de contorno. Então, eu posso ter meu G retardado, avançado, mas também com a minha equação e com a minha equação de contorno. Agora, quando eu passo para essa turma já do R, aquela condição de contorno já não é para passar ela. Só passa a estrutura formal ali, cada um do essa é a minha questão, porque o ponto que tu coloca, aquela história que a gente chama de caminho de Abraão, o caminho de Abraão, ele chega nas representações do grupo de Lorentz.
Daí as representações do grupo dos nomes te dão as equações relativísticas. Daí, então, qual o próximo passo de Abraão? São as equações relativísticas? Daí, não, o próximo passo vamos botar H cortado e vamos botar essa turma aí. Será que esse é o próximo passo de Abraão? Ou você ainda poderia essa história de fazer equações relativísticas, comportando em grupo, sem H cortado? Explorar a física ao máximo sem H cortado. Essa é uma cultura muito boa, porque onde entra o H cortado em física é muito delicado. Você mesmo fala a questão do spin. Você diz que o spin é uma teoria de grupo com H cortado. Botando H cortado, soltando. Aqui você tem vendo uma equação diferencial lá. É esse spin, botou H cortado. Então, tem uma teoria quântica. Eu entendo bem o H cortado, estou falando na minha burrice, tá? Eu entendo bem o H cortado com aquele H ali, né? Na equação do efeito fotoelétrico. Fotoelétrico. Ali entendo bem o H cortado. Depois desse negócio do H cortado, entrar quando tem uma roela escura, ele entra, no caso do spin, no caso aqui, é uma discussão que eu sempre gosto de ouvir. Sempre que a questão aparecer, vamos discutir. Certo? Eu não sei se o caminho não, em outras palavras, aquela história onde você faz o curso primário, secundário, etc. Então, a invariância da luz, ela bota você na escola, para entender a natureza. O curso primário dela é Maxwell, o secundário é relatividade, a universidade é o grupo Deleuze. E daí, depois, o que vem depois? Daí vem essa turma do H cortado querendo dizer, sou eu. Entendeu assim? E eu não sei se é ele, entendeu assim? Eu não sei se é ele. Não sei se eu estou colocando para vocês a dúvida. Não, tá claro. E daí você mistura com mecânica quântica, mistura com tudo. Não, tem uma hora que você perde. Assim, você perde o fio condutor. Você não sabe mais. Você começa a misturar as coisas. É bom você saber a cada instante que direção que você está tomando, ter controle de tudo que você está fazendo. Tem uma hora que é muita coisa, a gente chama, começa a saber o que vem primeiro, o que não vem primeiro, a gente perde um pouco esse controle. Mas é bom. Então, para nós, aqui, o H cortado, ele está no. É porque nós estamos fazendo o tempo todo H cortado igual a 1, mas o H cortado, todo propagador, ele traz o H cortado no numerador. Esse H cortado está sempre no numerador. Apesar de muito de teoria de campos quase até, porque já se faz, se pressupõe H cortado igual a C, então o H cortado está lá. E nós vamos ver na próxima aula no sábado que existe um H cortado também junto com as constantes de acoplamento no vértice. Então os gráficos de Feynman, cada gráfico de Feynman, ele é etiquetado por uma potência de H cortado. Se tem Newton ou se não tem Newton, essa potência de H cortado vai variar. Mas tem sempre uma ordem de H cortado colocada nos gráficos de Feynman. Porque a gente mantém o tempo todo H cortado igual a 1, a gente não vê. Mas se a gente acender o H cortado, isso fica mais claro. Então, quer dizer, o H cortado, ele entra, na verdade, na teoria quântica de campo, pelo fato de que eu tenho a ação. A ação tem dimensão de H cortado. Então, na verdade, toda a questão está aqui. Ó. Tem I sobre H cortado, ação. Quer dizer, isso aqui, no fundo, faz um pouco o papel na função de partição. Quer dizer, a função de partição do sistema estatístico é a gente somar sobre todos os estados, né, essa exponencial aqui. Então aqui eu vou estar somando a ação, no lugar do hamiltoniano, eu coloco a ação, e quem faz o papel do beta aqui é esse I sobre H cortado. Então, mas isso não é fácil, não? Realmente? Não, é a ideia que a gente tem que seja uma quantização, vista pelo menos no caso do ponto de vista da integral de caminho. O que significa? Eu estou somando sobre todas as possíveis configurações do meu sistema. Vamos falar isso na próxima aula, para poder entender o papel do H cortado nos gráficos de Feynman. Então, os propagadores automaticamente vão trazer um H cortado no numerador e os vértices automaticamente, cada constante de acoplamento, ela traz um H cortado no denominador, é a gente que não coloca. E aí, cada gráfico de Feynman, ele sai com a potência de H cortado. Normalmente, ele entra. Ele entra. Ele entra na guarda escura. Não, ele entra porque você, claro, tem uma série. ao fazer a teoria quântica, você coloca o H cortado em algum lugar. Que nem na mecânica quântica, você vai lá e chega e diz que X com P, daí H cortado. Então você coloca o H cortado
na tua relação de comutação canônica. Fala isso. Só ver se eu entendi aquilo ali, que eu me perdi um pouquinho. Na função de partição, então, eu tenho os estados e eu peso sobre o peso de Boltzmann. Isso, exatamente. No caso do campo, aquilo que a gente conversou lá na obra, que eu até falei lá no negócio de Wigner, que eu tenho integral sobre todas as configurações do campo, eu vou ter que pesar então pela ação. Na verdade, então essa integral de configuração ela carrega a variação ali, isso, né? Ela integral na configuração é a soma sobre todas as possíveis configurações de campo, é a soma sobre todas as possíveis estados. E eu acho, só um comentário, eu acho barato quando a gente fala aqui mecânica quântica, porque, por exemplo, o que eu entendo de mecânica quântica é que no cerne da teoria, por definição, ela é não local e contextual. Aqui é justamente o contrário. Mas, por outro lado, a gente diz que está fazendo mecânica quântica. Para campo, a gente quer que o campo seja local, mas a mecânica quântica, porque aí uma coisa é o campo, outra coisa é a partícula. O campo que representa a partícula e as suas interações, ele é local, mas a mecânica quântica da partícula representada por aquele campo vamos dizer, essa mecânica quântica sujeita a todas essas não localidades, emaranhamento e assim. Então é um caso específico, particular, digamos assim, dentro de uma teoria maior. É um caso particular dentro de uma teoria maior. Você pode perguntar qual é o limite de mecânica quântica a partir de uma teoria de campo. Como é que eu retiro uma mecânica quântica de uma teoria quântica de campo? Quer dizer, a teoria quântica de campos, ela trata o campo como um objeto quântico. Então, o campo, você desmaterializa a partícula e representa a partícula e suas interações por um campo que se distribui no espaço-tempo. Quantiza esse campo. Depois, você quer recuperar o limite de partícula. Então, a partir do campo que está materializando a partícula, você quer ver a representação de partícula desse campo. Aí você volta para a mecânica quântica. Entendi. E o colapso da função de onda de uma partícula, no caso de um campo, é eu escolher uma configuração do campo. No fundo, você escolheu uma configuração de campo, você pegou aquilo, então você deve ter dito. Para mim, então, o meu sistema está naquela configuração. Mas aí o campo, ele é extenso. Ele é extenso no momento que eu... O espaço-tempo todo. O espaço-tempo todo. No momento, então, que eu, por exemplo, faço uma projeção, não tem problema com a relatividade? Eu escolher uma configuração para o espaço todo? Não, você escolhe uma configuração para o campo do espaço todo, mas essa configuração ela é local. Isso não significa que você está... Esse campo, ele está dizendo que ele satisfaz uma relação de comutação. Quer dizer, você não tem problema com a relatividade porque você tem o chamado princípio de microcausalidade. Você impõe que o campo comuta consigo próprio para intervalos de tempo tipo espaço. E para intervalos de tempo tipo tempo, você tem uma relação de comutação não trivial. Então, as chamadas relações de comutação canônicas, as variáveis de campo, elas asseguram que você não está violando a relatividade. Mas fisicamente, o que é essa micro... Seria essa mesma relação. X com X dá igual a zero, P com P dá igual a zero. Tudo bem, mas X com P dá IH cortado. Mas em termos assim, sem ser a regra de computação, fisicamente, a natureza. Porque o que eu entendo é, eu tenho um campo, por exemplo, não necessariamente está numa configuração ou outra. Eu tenho, por exemplo, o peso da integral dos caminhos. Fisicamente, o que o campo é? O campo são as coordenadas que vão descrever um sistema contínuo que é. Isso. Então, você sabe quais são as coordenadas daquele sistema. As coordenadas daquele sistema, elas são variáveis que não necessariamente comutam. Então, quando você escolhe, agora, quando você fixa uma configuração, quando você faz uma medida, vamos colocar também de uma forma melhor, né? Será que você mede o campo quântico ou não? Na verdade, está apenas chegar aí, Pois porque é projetar o... Na verdade, você mede o campo quântico. Na verdade, você mede valores esperados no vácuo de produtos de campos. Você mede funções de coordenação, mas você não mede o campo. Já que eu meço o campo quântico, como eu faço? Eu meço um observável em mecânica quântica. Eu meço um observável e vejo no meu sistema, e eu vou tirar como valor da medida daquele observável os autovalores do espectro daquele operador correspondente. Na teoria quântica de campos, você não mede o campo, você mede os observáveis que você constrói a partir do campo. Então, a partir de um campo, você constrói o momento, você constrói o momento angular, a partir do campo você constrói o operador de carga. Então, o que você mede é sempre o valor esperado em algum estado de um produto de campos. É isso que na verdade você mede. Então,
Na verdade, você está medindo valores esperados. Existe alguma correlação, uma desigualdade de grau para campos? Não sei te dizer. Eu acho que deve ser facinho fazer um negócio desse. Deve ter, provavelmente. Eu que não sei. O Bell faz exatamente isso. Ele pega a função de correlação e calcula a distribuição de probabilidade. Procura que para nós. basicamente não dá. Procura e nos fala no sábado. Deve ter, eu acredito que sim. Você não mede o campo por causa da invariância de gauge? Se o campo, não, mas se o campo for invariante de gauge, Sim. o campo escalar, será que você mede o campo? Não, você não mede o campo. O que você mede numa teoria de campo, porque o campo, vamos dizer assim, ele é um objeto quântico, está flutuando. O que você mede? Você mede os observáveis que você. O que essa teoria de campos te dá? Ela te dá uma distribuição de energia, de momentos, de cargas, de spin. Ela te dá processos. O que você mede são processos físicos que você parametriza em termos das variáveis de campo. Você não mede o campo, você vai medir o campo φ. Classicamente você mede uma configuração de campo. Classicamente eu meço o potencial, meço o campo elétrico, meço o campo magnético. Quanticamente eu meço o valor esperado, eu pego um estado do sistema, meço o valor esperado naquele estado do campo, do operador, porque o campo agora é um operador quântico. Eu meço o valor esperado dele, e não eles. Eu não meço o operador, eu meço o valor esperado desse operador, se for um observável, claro. A teoria quântica de campos, no fundo, o campo quântico, ele é uma ferramenta da qual você se serve para você fazer, vamos dizer assim, parametrizar grandezas físicas que você vai medir. Mas o que você mede é energia, momento, são processos de espalhamento, é isso que você mede. Processos de espalhamento calculados a partir desse campo. Você não mede o campo. Vamos voltar então aqui para a nossa QED escalar que eu tinha colocado na aula passada, que ela é mais rica, um pouco. Completando só. Pode falar. Não. Quer dizer, em todas as coisas que se mede, o H é cortado e ele aparece como um byte, né? É aquilo que você já tinha classicamente, ele não é para tudo H cortado. Basicamente, o propagador ele dizer que é isso. Então, vocês lembram na aula passada que nós tínhamos esses três tipos de vértice na eletrodinâmica escalar, né? O campo φ-, duas linhas de φ', uma linha vetorial, e aqui nós temos essa linha que tem momento P e essa linha aqui tem momento P'. Aqui nesse vértice aparece o fator I, o grande conceito físico é o princípio da aerodinâmica. Eu acho que o conceito físico mais importante é ele que sem dúvida. Você colocaria ele no nível de inércia, assim? Para mecânica, vamos dizer assim, uma teoria quântica, eu acho que ele é. Na natureza. Acho que sim, acho que ele porque tem que admitir ou isso é uma elucubração? Não, eu acho que você tem que admitir, sim. Eu acho que ele é como se fosse um princípio da inércia, né? Um princípio quântico do mundo microscópico, como um princípio da inércia, eu acho que sim. Aqui só, pessoal, uma coisinha. Esses fatores certinhos aqui, E, 2 e isso vai ficar claro depois. Então, por enquanto, só o que é importante dessas regras de Feynman é perceber a estrutura tensorial e a estrutura de momentos, tá? O que está escrito ali? Desculpa. Aonde aqui? Não, tem uma espelhinha antes. I vezes a carga elétrica. Tá ótimo, obrigado. E aqui nós tínhamos o vértice, né, dos quatro escalares interagindo. Então temos φ'. Esse é o da gaivota. Esse aqui é o da gaivota. Esse segundo aqui é o da gaivota. E aqui é o vértice de alta interação. Nós temos aqui o I lambda. Então nós temos esses vértices. Então vamos colocar o gráfico. Esse é aula, né? Oi? Esse é aula. Fala aí. Hoje em dia, a engenharia, né? Ela está sendo também entrando com o gráfico de Feynman. Sei. Então, quer dizer, o que é engenharia? O que é um carro para engenharia hoje em dia? Um carro é 100 mil equações. Com 100 mil equações você faz o carro andar. Sei. Isso é número de verdade ou é? É um número médio, 100 mil equações para o carro andar. Que maneiro! E daí, como é que são? Então, hoje em dia tem uma coisa que se chama modélica. É um software, assim, quer dizer. Então, em vez de ter uma
rota, você tem um pino do carro, sei. umas histórias assim, do teu sistema. Só que você associa a cada parte do teu sistema de engenharia uma equação. E daí essas equações vão se acoplando, se juntando. Né? E daí você, para fazer o carro andar, a equação do motor, do radiador, sei lá, tem que estar lá funcionando, entendeu assim? Mas o que é gozado é o seguinte, essa ideia de gráfico de Feynman, você tem um gráfico e ali embaixo uma equação. Quer dizer, no fundo, todo esse gráfico aí, você vai escrever igual a uma equação. E daí você vira nessa equação para resolver. O que o pessoal faz? Eles pegam esse gráfico aí, é uma modélica. E daí, esses bacon-sim, etc., estão associados à equação. E daí, joga para o bacon e o bacon tem que resolver a equação. Então o procedimento é o mesmo. O procedimento é o mesmo, é interessante, sim, sabe? Assim, é apenas um pouco mais complexo. Né? Mas a história é mesmo. E você sabe que um carro, hoje em dia, só 10% dele, do combustível, é aproveitado. Sabia não. 90% é gasto em. Não é para o carro andar. Em perdas de calor. Entendi. São perdas e São perdas da mal engenharia. É mesmo? 90%. Impressionante. Então vou botar aquele gráfico lá, só para a gente hoje fazer os cálculos. Interessante. Tem os únicos sistemas que se sobrepõem Cerro de Canoas, mas são sistemas vivos, né? Sei. Tem bactérias que chegam a rendimentos de 96%. É mesmo, cara? É mesmo. A vida é uma coisa impressionante, né? Impressionante, aqui tem um linho. Bom, a vida para ter sobrevivido, né? Já deu muita porrada, né? Teve umas 5 ou 6 discussões já. Agora na Rio, a gente? Não, assim, de 90% tudo tem fora do planeta. Sei. Bicharada, todo mundo, assim, mais de 90% de extinção. De espécies de extinção. Considerado que tem 3 loops, né? É o número de linhas internas. O número de loops é o número de linhas internas, então nós temos. Ó, esse não é da QD escalar, então. QD escalar. Mas aí tem mais coisa, né? Tem. A gente tem QD escalar que lâmina F4. Eu preciso desse tem lâmina F4. Ele tem calada, QD escalar. Então, linhas internas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas internas. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, mais 1. Então nós temos realmente 3 loops. Se você pode, desculpa, isolar o fio estrela, vão ser 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não. 8 vezes. Vão ser 8 fi. 8 linhas internas? Não, vai ser fio estrela, vão dar 8 linhas sólidas. Aqui tem 3. Tipo, eu não estou vendo fio estrela. Aqui, ó, isso aqui é essa aí, vamos ver. Fi star, fi star, fi star, fi star, fi, você vai. Você tem que ter sempre em cada vértice, você tem que ter um fi star e um fi star. Mas tem 3 aí. Aqui tem 2 amis. É esse vértice aqui que eu estou usando. Esse vértice está aqui. E esse vértice aqui está aqui e aqui. Esse aqui é o trivértice. Aqui é um trivértice. 2 fios e um ar. 2 fios e um ar. 2 fios e 2 ares. Esse é o trivértice. É difícil que você tem que quebrar, né? Então, todos os vértices estão utilizados. O gráfico utilizado são todos os vértices, justamente. Né? Então, agora nós temos 3 loops. Se eu tenho 3 loops, eu tenho que ter 3 momentos correndo aí dentro. Então, por exemplo, eu posso chamar esse momento aqui de K, chamar esse momento aqui de K, é um momento interno. Posso chamar esse momento aqui de L e posso chamar esse momento aqui de Q. Então, eu faço isso. Então, desse vértice aqui, está entrando P, está saindo K. Vamos dizer que para cá saia esse. Então, olha só. Se aqui entra P, aqui sai K, aqui tem que sair P1 menos Q. Então aqui vai ter P1 menos K. Que aí a soma desses dois que estão saindo, P1 menos K mais K, dá P1. Então, a soma desse que está entrando e a soma desses dois que estão saindo. Aí aqui uma observação no momento. Entra P1 menos Q.
P1 menos K. Vou dizer que aqui, ó, P1 menos K. Aí aqui, P1 menos K tem que ser igual a esse Q que está saindo, mais esse carinha aqui. Esse carinha aqui é P1 menos K menos Q. Certo? Olha só. Entrou P1, esse aqui. Então, nesse verso aqui já conservei o momento. Entra P1, sai K, sai P1 menos K. Então, esses dois que estão saindo se somam para dar esse aqui. Aí aqui está entrando P1 menos Q. Aqui está saindo. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim. Peraí. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Esse loop todo aqui está fazendo assim. Então, aqui entrou K, que a gente quer sempre isso. No tridértice, um entrando, outro saindo. Então, vamos organizar assim. Ó. Esse K. Então, vamos mudar isso aqui. Esse aqui está entrando P1. Esse aqui está entrando K. Então, aqui vai ser P1 mais K. Esse chega, se soma da esse. Aí esse aqui chega. Esse aqui se desmembra nesse K e vai ficar P1 mais K menos Q. Ou seja, a soma desses dois tem que dar esse que está entrando. Aí esse aqui vem para cá. Aqui está entrando P1 mais K menos Q. Aqui está saindo P1'. Então aqui esse mais esse tem que dar esse. Então aqui eu vou ter P1 menos P1' mais K menos Q, certo? Que aí esse cara aqui chega, esse aqui soma com esse, dá o que está entrando aqui, esse que está entrando igual esses dois que estão saindo. Aí esse aqui está entrando aqui, esse aqui é um quadriverso, vamos dizer, esse aqui está entrando aqui, vamos dizer, esse aqui vem para cá, esse aqui também, esse aqui já estou orientando para cá, posso orientar para cá. Então, φ1, φ', vamos colocar, esse aqui está entrando, esse aqui está saindo, esse aqui está saindo. Tanto faz, né? Tanto faz, não dá nada. Então tá aqui, ó. Esse cara vem aqui, então esse está entrando. Então a soma desse com esse tem que ser a soma desses dois que estão saindo. Então, se esse aqui está saindo L, eu já chamei esse integral de loop de L, então esse carinha que está aqui, mais esse tem que dar isso. Então esse carinha que está aqui vai ser P1 menos P1' mais P2' mais K menos Q menos L. Então, soma esse com esse, isso aqui cancela, dá P1 menos P1' mais K menos Q menos P2'. Soma desses dois que estão. Ah, não, esse aqui está saindo, né? Esse aqui está entrando, perdão. Então, esse aqui tem que ser a soma desses três. Então, aqui vai ser P2, então tem que ser a soma desses três. Então, aqui é menos P2'. Então, é isso mesmo, né? Então, quando eu somar esse, o menos L cancela mais L, o mais P2' cancela menos P2', então fica P1 menos P1' mais K menos Q. Então entrou aqui. Aí vem, esse momento vem para cá, esse momento vem para cá, e esse entra aqui. Então, nesse vértice aqui, deve estar tudo fechado. Aqui eu vou ter P2 chegando, mais L chegando, mais P1 menos P1' menos P2', mais K, menos Q, menos L chegando. Esse aqui está chegando, esse aqui está chegando, esse aqui está chegando. Então, nós vamos ter que esse menos L cancela esse mais L. Esse aqui é K menos Q. Então, esses três que estão chegando tem que dar K, né? Esse aqui é o que? K menos Q. Esse aqui está vindo aqui. Esse aqui veio para cá. Certo? Então, nós estamos sobrando aqui. Esses dois vieram para cá. Então, aqui eu fiz besteira. Porque esses dois aqui, ó, perdão, esses dois aqui se somam, ó. P1 mais K menos Q mais K mais Q. Então, esse aqui vai cancelar esse menos Q. Então, esse menos Q já não tem ali, perdão. Vem esse, se somam. Então, P1 mais K. P1 mais K, que é o que chega aqui, tem que ser a soma do que está saindo. Então, o que está saindo é P1, esse aqui está saindo, então P1 mais K. P1 mais K entrando, P1 mais K entrando. Então, aqui não tem esse menos Q. E aqui não tem esse menos Q. Tá certo. E aí sai esse cara, e aí eu fico aqui P1 mais P2 menos P1' menos P2'. Então, isso aqui, esse P2, então, está aqui, né? Então, deixa eu colocar aqui. Então, a gente vai ter aqui justamente a conservação. Nós estamos chegando aqui, esse está entrando, P2 está entrando,
é igual a esses três que estão entrando, então, P2 mais L mais esse cara aqui, P1 menos P1', menos P2' mais K menos L. Isso tem que ser igual a K. Então eu tenho esse K cancela esse K, esse mais L cancela esse menos L, e a gente tem que P1 mais P2 é igual a P1' mais P2', tá? A conservação do momento está assegurada. Mas não tem problema, vocês poderiam usar a mesma convenção de momento que eu não. De repente, sei lá, um cara bota o K aqui, bota o Q aqui, não importa. O que é importante é que tem três loops. Então eu vou ter que ter três momentos internos independentes. Cada loop pede um momento interno independente. Não precisa botar no mesmo lugar. E em cada vértice eu tenho que ter conservação de energia e momento, conservação de momento, quadro e momento. Então, qualquer um que fizer as suas convenções para atribuir os momentos internos vai encontrar conservação, tá? Desde que não erre, que nem eu errei agora. Então, tem alguma regra que tem que responder? O loop tem que ser todo assim, anti-horário, horário não podia ser quebrado? Não, pode ser quebrado, mas pode ser também quebrado. Outra coisa que a gente gosta de organizar em horário, como a gente vai ver na próxima aula, devido à simetria de gate, a gente organiza as linhas, né, do fio do fio star de tal maneira que uma linha de campo carregado, a carga que entra e a carga que sai, vou colocar desse modo. Isso é uma convenção também, mas eu poderia ter coisa quebrada desde que você, na hora de contabilize funcionamento. Uma coisa que está saindo é uma coisa negativa que está entrando. Então, é só uma questão de sentido. Bom, então agora eu tenho que colocar as regras de Feynman aqui. Então, cada vértice, vamos começar por aqui. Então, nessa linha externa aqui, eu tenho, vamos dizer, então aqui eu tenho um ami, vamos colocar assim, um ami, vamos dizer que aqui eu tenho um φ, aqui eu tenho um ani, e aqui eu tenho um φ também. Então, claro, se aqui é φ, cada vértice tem dois φs e dois φs stars. Então, vamos dizer que aqui eu coloco φ, aqui eu coloco φ star. Então, esse cara aqui, por exemplo, é φ star. Esse cara aqui é φ. Aí, φ se propaga sempre para φ star. O propagador é φ star φ. Esse φ star se propaga para φ. Né? E aí, aqui eu tenho φ star, aqui eu tenho 1, 2, 3. Aqui, peraí, eu tenho 1, 2, 3 lá. 1, 2, 3 lá. Então, ficou φ star, φ star aqui. Aí, esse φ star vem do φ. Esse φ aqui se conecta com φ star, esse φ star aqui vem do φ, esse φ aqui vem do φ star, aqui vem do φ star. Então aqui entrou a mi, aqui é φ star, perfeito. Então está tudo certinho, né? Então ficou a mi, φ star, φ star, φ star, φ star, aqui, esse aqui é φ star, φ star. Fica aqui a fixa. 1, 2, 3, 2 fis stars e 2 fis ali. Então, se esse carinha aqui é fis star, esse carinha aqui tem que ser. Na verdade, não tanto faz? Oi? Tanto faz, não, mas eu estou sempre obedecendo essa. Porque o propagador do campo escalar, ele não é fi-fi. Ele é φ star. Então, o propagador, cada linha interna tem que ter um φ star e um φ, porque ela conecta o φ star com o φ, certo? Deixa eu apagar aqui, está um pouquinho sobrecarregado. Para quem está olhando o filme, deve estar complicado. Deixa eu repetir esse gráfico aqui, só para a gente melhorar a resolução. As conversões de momento já estão feitas, não vou mais refazer, não. Só colocar aqui. Vamos colocar as convenções de momento. Vamos fazer só a troca, a gente botou o ani, aqui a gente colocou o fi, aqui a gente colocou o ani, e aqui a gente colocou o fi. Vamos colocar assim, tá? Então, estou pensando assim, então, vamos dizer, esse carinha aqui é fi, então, esse carinha aqui é fi, aqui pode ser fi, tem que ter sempre nessa medida, 2 fis e 2 fis star em cada vértice. Aqui sempre um fio estar com um fio estar com um fio.
Então, o vértice de gauge tem que ter um φ estar e um φ. E o vértice vetorial e o vértice escalar, 2 φ e 2 φ estar. Então, se esse cara aqui é φ, esse cara aqui é φ estar, aí esse vértice aqui pede um φ. Esse propagador pede um φ estar. Esse propagador pede um φ. Esse vértice pede um φ. Então, aqui vem com um φ estar. Φ estar. Aqui φ. Já sei o que vai acontecer. Aí esse aqui vai pedir um φ estar. Então, se isso aqui é φ estar, esse aqui tem que ser necessariamente φ. E esse cara aqui tem que ser necessariamente φ. Então, o que tem correto é isso aqui. Certo? Eu corrigi esse gráfico colocando aqui um φ estar. Então, o gráfico correto é esse. Ami, φ, Ami, φ estar. Se eu fosse desenhar um gráfico com esse gráfico, Ami, φ, Ani, φ, o gráfico não fecharia, porque eu não conseguiria fechar os propagadores do φ estar aqui. Então, esse gráfico não poderia nem desenhar. O gráfico ele tem que levar em conta todo propagador escalar é φ estar com φ. Então, cada linha interna, ela tem que começar num φ estar e acabar num φ ou vice-versa. Uma linha interna, ela nunca vai ligar φ com φ ou φ estar com φ estar. Porque o propagador é φ estar φ. Então, cada linha interna tem que respeitar o propagador. É φ estar, φ ou φ estar. Então, aqui vocês estão... Então, o gráfico teria que ser feito dessa maneira. Tem que ter um φ e um φ estar nas linhas externas. Então, por exemplo, coloco isso aqui. Então, agora ficou tudo certinho. Ó. Φ estar, φ estar. Φ estar, φ estar, φ. Φ estar. Estar, φ estar, φ A. Aí esse cara vem para cá, φ estar, dois φs estar, φ estar. Então fechou direitinho, toda a linha interna tem um φ estar. Qual é? Acho que a pergunta é muito idiota. Fala aí. Mas assim, tudo bem, a gente pega a lagrangiana e reescreve ela na forma de gráfico de Feynman. Isso. Imagina você possa Não, não é bem o também. lagrangiano, você vai escrever os processos que você tem. Processos. Vamos aprender agora que processo, como selecionar processos. Estou dando o gráfico para vocês sem explicar muito bem a origem do gráfico. Nós estamos querendo agora ver a sistemática de calcular o gráfico. Agora, como é que eu vou selecionar o gráfico? Que por enquanto parece livros pontos, né? Não, no momento é isso que você viu, como nós vimos na aula passada, o que nós temos que pegar é os vértices e unir vértices. Mas assim, em termos de calcular uma teoria, isso aí, os gráficos de Feynman são operacionais? São operacionais, eles vão dar para você, por exemplo, as amplitudes de probabilidade. Eu quero estudar o espalhamento de um meson carregado por um foco. Pô, já deve ser. Aí você já sabe desenhar o gráfico. Pelo processo físico, você identifica o gráfico. E do gráfico? Aí para montar, aí você sabe que gráfico eu vou calcular, eu sei quais são as linhas externas que eu vou colocar. Então, no momento que você fixa as linhas externas ela fixa o processo do gráfico para você, e você desenha o gráfico a partir das linhas externas. A partir do que está nas linhas externas, você desenha. Mas é que informação que eu tiro do gráfico. Aí, tá bom, informação que você tira do gráfico é uma amplitude de probabilidade, por exemplo, para esse teste. Por exemplo, suponhamos que você tivesse π mais fóton e π mais fóton. Você vai tirar qual é a amplitude de probabilidade para esse processo nessa teoria. Essa teoria te daria qual seção de choque para esse processo. Entendeu? E é bem mais eficiente do que realmente calcular a seção de choque na mão. Exatamente. Então, o gráfico já te dá uma boa indicação. Bom, então, agora, se a gente for querer montar, então a gente já viu aqui como é que estão as regras de Feynman. Então, eu tenho, para cada linha externa, então eu vou ter um Ami de P1, um Φ de P2. As linhas externas são fixadas, um Ami de P1, um Ami de P1' e um Φ estar de P2'. Então agora, isso aqui são as linhas externas. Agora eu tenho que começar a colocar, eu tenho integrais de loop. Então eu tenho que integrar em K, em Q e em L. Eu tenho 3 loops. Então, integral em K, integral em Q, integral em L. Não estou botando os 2 π² no denominador, não, só para organizar os loops que eu vou ter que colocar. Agora, cada linha interna pede um propagador. Então, por exemplo, aqui eu vou ter 1 sobre K2 menos M2. Esse propagador aqui. Esse propagador aqui. 1 sobre K mais P1 sobre menos M2. Então, segunda linha. 1 sobre K mais P1 ao quadrado menos M2. Esse aqui, ó.
propagador. Esse propagador, esse propagador. Agora, aqui, ó, esse vértice aqui. Esse vértice aqui tem um amigo. Então, nós sabemos que o vértice, o trivértice, conectado ao amigo, eu tenho que colocar um fator de vértice, que vai ser a soma dos dois momentos aqui, ó. O momento do φ estar e o momento do φ. Então, esse carinha aqui é φ estar, esse aqui é φ. Então, vai ser um momento, vai aparecer um fator 2K mais P1 mi. Por causa do vértice, ó. Entra esse momento do φ estar. Então, esse φ estar aqui aqui ficou, ó, φ estar. Então, esse φ estar com esse φ vão somando os momentos. Então, momento K mais momento K mais P1. Tá? Tem um fator, claro, cada vértice desse, ó, esse vértice tem um fator de E, esse vértice tem um fator de E, esse vértice tem um fator de E2. Então, ó, é 2, é 4. Esse tem lambda e esse tem lambda. Então, esse gráfico aqui, ele vai ter na frente dele uma constante de acoplamento E4, lambda 2. Tá? Então, ó, é 2, lambda 1. Tá? É a ordem perturbativa desse gráfico na constante de acoplamento. Aí fizemos aquele vértice. Agora, esse vértice aqui, ó, é um vértice vetorial. Então, o propagador do fóton, ó, ele está... Todo propagador do fóton, ele conecta. Nós temos o propagador do fóton, é um propagador que conecta um campo amigo e um campo amigo. Ou seja, como esses índices já foram usados, vamos usar aqui o índice ρ como um índice sigma. Então, esse propagador aqui, ó, ele vai propagar o campo, a componente a ρ, essa letra aqui, esse índice de campo vetorial, a ρ, a sigma. Então, é como se aqui tivesse um a ρ e aqui um a sigma, que vão se propagar internamente. Então, se eu tenho esse a ρ aqui, aqui eu vou ter uma regra de Feynman para esse vértice envolvendo o a ρ. E aqui a regra de Feynman para esse vértice aqui envolve um eta de sigma. Então, vamos colocar agora a regra de Feynman. Então, nós colocamos, ó, esse propagador, esse vértice. Esse propagador já foi feito, esse propagador já foi feito, e esse vértice já foi feito. Vamos pegar agora aqui esse vértice. Esse vértice aqui, ele vai ter, ó, φ estar entrando, φ, ó. φ estar, φ. Então, ele vai somar, vai dar esse momento somado com esse. Então, vai ficar 2 vezes K menos Q mais 2 vezes Q1. Somos dois, vai ficar 2 vezes K mais 2P1 menos Q mais 2P1. Que índice vai entrar aqui? O índice desse campo a ρ. O a ρ, o índice do campo vetorial pega sempre o momento. Ó, a regra de Feynman aqui, ó. Mi. Então, como eu botei aqui no campo vetorial a ρ, eu já tenho a mi aqui fora, botei a ρ, então aqui vai entrar um índice ρ. Então, é esse vértice aqui. Agora, eu vou colocar esse propagador. Esse propagador é 1 sobre qual momento? O momento daquela linha. K menos Q mais P1 ao quadrado. K menos Q mais P1 ao quadrado. Menos M2. Então, foi esse. Então, eu coloquei esse vértice, coloquei essa linha. Agora, tem que colocar esse propagador aqui. Esse propagador leva o a ρ para o a sigma. Vamos dizer que a gente esteja trabalhando no gráfico de Feynman. Então, eu tenho aqui um eta. O gráfico de Feynman não. O gauge de Feynman, como nós já tínhamos estudado, então você vai dar um eta ρ sigma sobre o momento dessa linha, sobre Q2. Então, esse aqui é o propagador desse fóton. Propagador do fóton, a ρ, a sigma com o momento Q. E aqui eu vou ter que colocar o vértice. Então, eu botei esse propagador. Agora, eu vou colocar esse vértice. Esse vértice, ele envolve o fator eta e sigma. Então, ele vai ter um delta, como um em cima, outro embaixo, ele vai ter um delta ni. Então, esse ni aqui embaixo, então vai ter um eta ni. E o sigma que está aqui em cima, ele vai estar aqui, então, um delta ni sigma. Esse cara está em cima, esse cara está embaixo. Ni em cima, ni em cima. Aqui. E aqui é o propagador. Então, esse vértice aqui, e o fator é 2, que eu já coloquei. São fatos diferentes, no momento diferente, não é tudo diferente, como tem o delta?
Aonde? Aqui, ó. Olha o vértice aqui, ó. Esse cara tem um momento, esse eta aqui é correspondente só às linhas fotônicas. Olha a regra de Feynman aqui. Certo? Então essa regra de Feynman aqui diz o seguinte: nesse vértice estão confluindo um campo acima e um campo ani. Então tem que aparecer um eta biciclo. Todo vértice vai em volta tem um eta. E aqui, tá? Então já usei esse propagador e já usei esse vértice. Agora vamos fazer esse propagador aqui. Esse propagador que fica no fiestar. Ele tem momento, ó, K mais T1 menos T1'. Então agora vai ter um propagador 1 mais K mais T1 menos T1', Desculpe, senhor. ao quadrado menos N2. No primeiro vértice não é 2K mais 2P1? 2K mais 2. O primeiro vértice é esse aqui. Eu tenho que somar isso aqui com isso aqui. Então fica K Não, mais tem que K somar mais o P1 P1. também não? Para conservar tem que somar o P1 também embaixo. Não, mas a regra de Feynman do vértice, ela manda somar só sobre os momentos das duas linhas que estão atacadas ao fóton. Ela não soma com a linha do momento desse fóton, está fora de cogitação. É só o momento das linhas escalares, certo? Tá legal. Então por isso então, é a linha, uma é K e a outra é K mais P1. Faz sentido. Tá legal. Obrigado. Agora aqui, esse propagador aqui eu já escrevi. Esse vértice aqui é um vértice de 4. Então aqui vai dar esse vértice que simplesmente vai dar um fator lambda, que eu já coloquei lá. E esse outro vértice aqui vai dar um fator lambda. Então agora é só colocar esses propagadores aqui. O propagador desse φ esse φ' é 1 sobre L ao quadrado menos N2. 1 sobre L ao quadrado menos N2. O outro propagador é aquele grande lá. 1 sobre K menos L, K menos L mais T1 menos T1' menos T2' ao quadrado menos M2. Então já coloquei esse vértice, coloquei esse propagador, coloquei esse propagador, coloquei esse vértice, coloquei. Então o gráfico é fechado. Então, os índices de Lorentz estão todos acertados. Aquele Mi casa com esse Mi. Esse rho casa com esse rho, esse sigma casa com esse sigma, e esse ni casa com esse ni. Tá? Então todos os índices de Lorentz estão sobrando, então, né? Quer dizer, então, as linhas externas tem um ani e um ani, esse gráfico aqui está dando mi, o rho está somado com o rho, e o sigma está somado com o sigma. E aí agora, é claro, o cara pode usar esse delta aqui, colocar isso aqui, levantar, mas, tá? Então a estrutura do gráfico está montada. Então, o que a gente observa é que cada loop me dá uma integral. Está em amplitude de extensão. Está praticamente amplitude dessa. Agora, é claro, calcular essas integrais, que é outra tarefa que nós vamos ver depois, que é a tarefa que a gente vai usar a regularização intencional. Mas, basicamente, ou meio, não, claro. Você pode dar um intervalinho, um minutinho só para eu falar tomar um pouquinho de água, porque eu estou